Muito bem, queridos, então, continuamos. Olha só que momento, faltam apenas 3 funções sintáticas para nós encerrarmos tudo isso, né? Gente, informalmente, né, nós já falamos sobre o adjunto adverbial desde, né, a primeira fase ali da análise sintática, tá? É uma função sintática muitíssimo frequente na nossa fala, na nossa escrita, né? E ela está envolvida em vários outros conteúdos também, né? Então eu já vou aproveitar para comentar um detalhe relacionado à pontuação que depende do adjunto adverbial. Então vamos lá. O que é, afinal de contas, um adjunto adverbial, né? Gente, vamos fazendo uma associação com o que nós vimos lá nas classes gramaticais, lembram? Advérbio, locução adverbial, adjunto adverbial. Qual é a diferença entre um advérbio e uma locução adverbial mesmo? Estou falando lá das classes gramaticais, aula de ontem. Advérbio e locução adverbial, qual é a diferença? Exatamente, o número de palavras, né? Advérbio é uma palavrinha só, locução adverbial, 2 ou mais. Tá. O que faz um advérbio, uma locução adverbial ou um adjunto adverbial? Eles se referem a verbos, né? Tudo está escritinho ali, só vou aqui, né, sistematizar. Eles se referem a verbos, a adjetivos ou a outros advérbios. O que é que há de diferente, então, entre um adjunto adverbial e um advérbio? O tipo de análise que a gente está fazendo. Se alguém pedisse para vocês qual é a classe gramatical da expressão na semana passada, vocês diriam locução adverbial. Mas qual é a função sintática da expressão na semana passada? Adjunto adverbial, né? Qual é a classe gramatical de extremamente? Advérbio. Qual é a função sintática de extremamente? Adjunto adverbial, ok? É só o tipo de função, é só ver o que está sendo cobrado, né? Tá. O que faz o adjunto adverbial? Exatamente a mesma coisa que o advérbio e que a locução adverbial. Nós já marcamos lá, né, quando a gente viu. Expressa circunstância, basicamente circunstância de tempo, lugar, modo, né? Modificando o sentido de um verbo, adjetivo ou outro advérbio. Na maioria dos casos, a gente se refere a verbo, por isso o nome dele é adjunto adverbial. Na maioria das vezes se refere a verbo, né? Tá. O que é o legal do adjunto adverbial? É que ele é uma função sintática independente. Vou lembrar de novo, não sei porque que eu apaguei, aliás, né? Vou lembrar de novo aquela ordem direta dos elementos. Agora a gente vai precisar disso. Quem é que ficava lá na posição final da frase? Justamente o adjunto adverbial, né? Aqui é a posição habitual. Por que mesmo ele está entre parênteses? Porque ele não é obrigatório, ele é considerado uma função sintática acessória. A gente usa se quiser. Quais são os termos essenciais de uma frase? Sujeito e predicado, né? Ó, o sujeito e isso aqui que é o predicado. Inclusive, existem, como nós já sabemos, orações sem sujeito. Então, o mínimo que precisa existir para que, né, eu possa caracterizar algo como oração, o que é? Um verbo. Se eu disser essa palavrinha aqui, chegou, isso aqui é uma oração completa? Completíssima. Não? O sujeito não apareceu, é ele, o verbo é intransitivo. Né? Claro que ela pode ser mais completa, claro que eu posso colocar outras informações, mas o fato é que assim ela é completa. Ela é formada apenas pelo verbo intransitivo nesse caso. Tá bom. Então, sabendo que o adjunto adverbial, observem lá, é uma função independente, gente. O adjunto adverbial não está dentro do sujeito, não está dentro do predicado. Ó, não está dentro do sujeito e não está dentro do predicado. O que eu posso fazer então? Eu tiro o sujeito, tiro o predicado e o que sobrar fora o sujeito e o predicado, se exprimir circunstância, vai ser adjunto adverbial. Vamos fazer o teste com essas frases. Na semana passada encerraram-se as inscrições. Quem é o sujeito dessa frase? As inscrições e o predicado encerraram-se, né? Então, encerraram-se as inscrições, compõem o sujeito e o predicado dessa frase. Eu não preciso da expressão na semana passada para que essa frase tenha sentido. Eu posso suprimir, tá?
Bom, isso aqui então, gente, é uma função independente. Sobrou. Eu tirei o sujeito, tirei o predicado, sobrou essa expressão. E essa expressão indica uma circunstância de tempo. Bom, isso confirma que é um adjunto adverbial. Qual é a posição habitual do adjunto adverbial? Não no início da frase, lá no final, né? Então, na ordem direta, nós colocaríamos a expressão na semana passada lá no fim. Eu já vou fazer um comentáriozinho sobre a vírgula. Isso vai voltar no conteúdo de pontuação. Mas como é uma das vírgulas mais frequentes e mais importantes, já vale a pena a gente ir se preocupando. Por que essa vírgula precisa ser usada? Ela é obrigatória, justamente porque o adjunto adverbial está deslocado. Essa é a posição habitual do adjunto adverbial. Toda vez que ele deixar esta posição, né, e passar para alguma outra qualquer na frase, a vírgula deve ser usada. Claro, existem algumas observaçõezinhas, isso aí a gente vai ver no conteúdo de pontuação. Né, mas em tese, adjunto adverbial que se desloca deve levar uma vírgula. Próximo exemplo. O gerente caiu com dignidade. O que eu tenho que fazer? Eliminar o sujeito e eliminar o predicado. O sujeito, o gerente. Caiu é um verbo intransitivo, né? Com dignidade é adjunto adverbial por quê? Porque expressa uma circunstância de modo. É o modo como o gerente caiu. Eu perguntaria, o gerente caiu como, né? Todos estavam extremamente irritados, né? Todos, sujeito, estavam irritados é que é o predicado, né? Nesse caso, o adjunto adverbial ficou entre os termos do predicado, às vezes ele pode fazer isso. Tudo que é advérbio, a gente comentou que adjetivo mais mente sempre é advérbio e também sempre serão adjuntos adverbiais. Tá? Só para reforçar, nesse caso aqui, ó, na semana passada se refere a encerraram, com dignidade se refere a caiu, extremamente se refere a irritados, e aqui, a final do campeonato ocorrerá na nossa cidade. A final do campeonato, sujeito. Ocorrerá, verbo intransitivo. Onde ocorrerá a final do campeonato? Na nossa cidade, adjunto adverbial, nesse caso indicando uma circunstância de lugar, né? Então, uma das formas mais práticas de encontrar o adjunto adverbial é eliminar o sujeito e eliminar o predicado. E depois procurar a circunstância. Na maioria das vezes é tempo, lugar e modo. Tá? Tudo bem? Fala. Ali é o advérbio de intensidade. Sempre é bom a gente tentar perceber qual é o valor desse advérbio. Valor igual a sentido, né? Sempre é bom a gente perceber qual é o valor do advérbio, mas isso não é bom para nós termos convicção de que é um advérbio, mas não é cobrada a classificação em si, tá? Se é irritados, é um predicativo de sujeito. Tá, e ele modifica o adjetivo? É, aquilo que a gente comentou, o adjunto adverbial, na maioria das vezes, ele modifica o sentido de um verbo, mas ele pode modificar um adjetivo e pode modificar outro advérbio, assim como qualquer advérbio, na verdade, né? É um adjetivo. Classe gramatical adjetivo, né? Ó, função sintática predicativo do sujeito. Tá, classe gramatical adjetivo. Professor, isso tem que acabar com mente de intensidade? Não, tudo que acabar com mente é advérbio. Pode ser tempo, não, pode ser tempo, né? Por exemplo, frequentemente vou ao cinema. Aí é considerado de tempo, e aí a gente tem variações, mas sempre vai ser advérbio. Oi. Só complementando a Kézia, ele modifica o adjetivo porque ele poderia ser, tipo, todos estavam um pouco irritados. Nesse sentido, isso que tu estás dizendo faz sentido, mas vamos pensar de uma forma um pouco mais simples até. Olha só. Se eu disser todos estavam irritados, tá? Eu estou dizendo que alguém estava irritado. Isso é uma coisa. Uma informação é dizer que as pessoas estão irritadas. Outra informação bem diferente é dizer que elas estão extremamente irritadas, né? Então, por que modifica? Tu não precisa procurar o contrário, né? Como tu fizeste. Por que modifica? Porque é diferente eu dizer que a pessoa, sei lá, está feliz ou muito feliz, né? Modifica o sentido, é isso aí. Ou porque intensifica, né? Muito bem, gente, as duas últimas funções sintáticas são absolutamente simples, né? Mas como nós já comentamos, mesmo as funçõezinhas mais simples merecem cuidado, né? Agora a pergunta é a seguinte, ó, nessa organização aqui da frase,
Onde estarão o aposto e o vocativo? Gente, o aposto e o vocativo não têm uma posição definida, tá? Aposto e vocativo pode aparecer antes do sujeito, são funções independentes, combinado? Independentes, elas não estarão dentro de outras. Um aposto pode aparecer antes do sujeito, pode aparecer entre o sujeito e o verbo, pode aparecer entre o verbo e o complemento, pode aparecer depois do adjunto adverbial, né? Na verdade, não há uma posição ideal. A gente brinca normalmente que a posição ideal do aposto e do vocativo é fora da frase, entendeu? Por quê? Porque não tem um lugar certinho, não tem uma cadeirinha ali esperando pelo aposto e pelo vocativo. Quando ele quiser aparecer na frase, o que é que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que pedir licença. Como é que ele vai pedir licença? Com pontuação. Vamos fazer uma comparação com o adjunto adverbial. Então assim, ó, adjunto adverbial, aposto e vocativo são funções independentes, tá? Tá. Quando é que o adjunto adverbial, que normalmente fica aqui, precisa estar acompanhado de vírgula? Quando é que ele precisa estar acompanhado de vírgula? Quando ele está deslocado, né? Quando ele não está aqui, tá? Quando ele está deslocado, muito bem. Gente, o aposto e o vocativo estão sempre deslocados. Por que eles estão sempre deslocados? Porque eles não têm lugar certo, entende? Né? Eles são intrusos na frase sempre. Aonde eu quero chegar? Se eles são intrusos, eles sempre estarão acompanhados de algum sinal de pontuação, né? A pontuação serve para isso também, para mostrar que há algo fora da sua posição habitual. Então, o aposto e o vocativo sempre vêm acompanhados de alguma pontuação. Agora a gente vai ver quais. O que é o aposto, gente? É uma explicação extra sobre um termo qualquer da frase, tá? Sobre, né? Vejamos exemplos. Porto Alegre, a cidade Sorriso, aguarda você. Gente, quem é o sujeito? Porto Alegre. Quem é o predicado? Aguarda você, tá? Aqui o verbo, tá o complemento. Nós precisamos da expressão a cidade Sorriso nessa frase? Não, nós não precisamos. Essa é uma função acessória. E por que essa função acessória não é um adjunto adverbial, por exemplo? O adjunto adverbial também é uma função acessória. Pelo objetivo dela, né? A função adjunto adverbial expressa as circunstâncias de tempo, lugar e modo. O aposto não faz isso. O aposto é uma explicação a mais sobre alguém ou alguma coisa. Então, nesse caso, a cidade Sorriso é uma explicação extra sobre a cidade de Porto Alegre. Por algum motivo, naquela circunstância, a pessoa ficou com vontade de dizer que Porto Alegre era a cidade Sorriso, né? Posição do aposto. Pode aparecer no início da frase, pode aparecer no meio da frase, pode aparecer no final da frase. Qual é a única obrigação do aposto, gente? Além da pontuação, claro. Ficar perto da palavra a quem se refere. Vejam comigo. Se nós substituirmos, não é substituir que eu quero falar. Se nós alterarmos a posição do aposto à cidade Sorriso, daqui onde está, tá? Para depois de você. Isso as provas pedem bastante, né? A gente fica lá trocando posição e vendo se muda alguma coisa ou não, né? Se alterarmos a posição da expressão a cidade Sorriso para depois de você, nós provocaremos alteração de sentido, sim ou não? Sim. Claro, né, gente? Olha só. Porto Alegre aguarda você, a cidade Sorriso. Quem é que passou a ser a cidade Sorriso? Você, né? Então mudou completamente o sentido. Isso aqui é o que se chama, não, uma questão de reescrita. Eu reescrevo a frase, eu troco posições e vejo se, com essa troca de posições, o sentido se mantém ou não. Nessas questões de reescrita, muitas vezes eu vou observar se houve mudança de sentido e também se houve alguma alteração de estrutura da frase, né? Se houve algum erro na frase, alguma coisa nesse sentido. Gente, essas duas vírgulas estão ali só para encaixar o aposto, ok? Se eu tirar o aposto da frase, o que vai acontecer com as duas vírgulas? Tchau para elas também, tá? Se eu tirar o aposto, as duas vírgulas vão embora. Eu poderia, isso a gente vai ver melhor na pontuação depois. Nós poderíamos substituir essas vírgulas, por exemplo, por travessões, até por parênteses, né? Tá. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer com essa frase aqui o mesmo que nós fizemos lá em cima. Vamos tirar o sujeito e vamos tirar o predicado e vamos ver o que sobra. O que sobra, gente, tem três opções. Ou vai ser um adjunto adverbial, ou vai ser um aposto, ou vai ser um vocativo. Chegaram todos. Quem é que chegaram? Todos. Qual é o predicado dessa frase? Chegaram.
Então todos chegaram é uma frase sintaticamente completa, combinamos? Então tá. A expressão pais, amigos e demais parentes sobrou. Por que sobrou? É uma expressão extra, é uma explicação extra sobre a palavra todos, eu não preciso dela. Tá? O aposto pode aparecer assim depois de 2 pontos. Tá? Eu coloco esse exemplo porque a nossa tendência é pensar no aposto sempre entre vírgulas. Né? Acho que é a forma mais habitual. Assim. Por que é um aposto? Porque é uma função acessória, desnecessária sintaticamente, tá? E porque traz uma explicação extra sobre uma palavra da frase. Vocativo. Vocativo eu uso para falar com alguém, diretamente com alguém. Né? Qualquer palavra que eu usar para atrair a atenção de uma pessoa ou para me referir, né, a ela por algum motivo qualquer, é um vocativo. Né? Se eu chamar a pessoa por um apelido qualquer, aquele apelido será o vocativo. Né? Neste caso aqui, então, o vocativo é a palavra companheiros. Também não tem posição definida na frase. Pode aparecer no início, no meio ou no fim. Tá? A única coisa que a gente tem que observar é que o vocativo nunca é o mesmo elemento que o sujeito. Na primeira frase, quem é o sujeito? A jornada. Que é longa? A jornada. Companheiros é o vocativo. Então, o vocativo nunca é a mesma pessoa que o sujeito. Então tá. Aí eu não posso. Eu não consigo passar. Tem mistério, fica fria, fica fria. Exemplo de frase. Dilma, presidenta, está em Porto Alegre. Tá. Se eu falasse que a presidenta Dilma está em Porto Alegre, já não teria. Já muda tudo. Eu não necessariamente teria que ter. Depende. Vou escrever aqui a tua frase, tá? Dilma, a presidenta? É. Dilma, a presidenta, está em Porto Alegre, tá? Vamos aproveitar a frase. Função sintática de a presidenta. Aposto. Então, tudo depende de como eu estruturei a frase, né? Neste caso, Dilma é o sujeito, né? Está é o predicado, em Porto Alegre é adjunto adverbial. A presidenta é uma explicação extra que a gente quis usar por qualquer motivo. Estude séries. A presidenta Dilma está em Porto Alegre. Nós vamos perguntar para o verbo quem é o sujeito. Quem é que está em Porto Alegre? A presidenta Dilma. Então, tudo isso aqui é o nosso sujeito. Aqui o sujeito é só a Dilma. Depende da estrutura, da posição e do objetivo dos termos. Tá? Aqui, inclusive, presidenta é o núcleo do sujeito. Não é tanto a informação, é a função que aquela palavra está exercendo na frase. Né? Certo? Então tá, gente, o que é que temos agora? O exercício 3, olha só, o exercício 3 exige só essas 5 que nós vimos agora há pouco. Só, eu sei que não é só, tá? Tá. Ela exige essas 5 que nós vimos agora, tá? E o exercício 4, agora vocês vão entender porque eu falei só, né? E o exercício 4 cobra todas as funções sintáticas que nós vimos ontem e hoje. Então vamos lá. Exercício 3. Identifique as funções sintáticas sublinhadas, que podem ser complemento nominal, adjunta de nominal, blá blá blá. Gente, se vocês quiserem me perguntar a função sintática de qualquer outra palavra da frase, fiquem à vontade. Por quê? A gente só vai chegar ao resultado, né, se seguir o caminho linear. Não adianta querer, eu vou achar o adjunto adverbial primeiro. Tá? Primeiro tem que achar o aposto, ver que tipo de verbo é, ver se tem complemento. Então fiquem à vontade, tá? Bom, o cientista procurava com avidez a solução do problema. Sujeito? O cientista. Joia. Qual é a próxima fase? O importante é seguir sempre o mesmo processo. Próxima coisa a fazer, analisar o tipo de verbo. Esse verbo é de ligação? Não. Então, o que a gente tem que fazer? Ler a frase até o verbo para decidir se há complemento ou não. Então, vamos lá. O cientista procurava o quê? A solução do problema. Gente, aí é legal vocês marcarem, ó. A solução do problema, tudo junto, é objeto direto. Nós vamos fazer devagar isso.
A solução do problema, tudo junto, é objeto direto, ok? Tá. Depois a gente vai ver aquilo que está sublinhado. E o com avidez está fazendo o que ali, ó? O cientista procurava o quê? A solução do problema. O com avidez, na verdade, ficaria lá no fim da frase, né? O cientista procurava a solução do problema com avidez. Tá. Vamos resolver esse com avidez primeiro? Esse com avidez está indicando o modo como ele procurava a solução do problema. Vocês perceberam que ela é uma função sintática independente? Ó, o cientista é o sujeito. Procurava a... Vamos enxergar aqui, ó. O cientista é o sujeito. Procurava a solução do problema, predicado. Verbo mais complemento, tá? Com avidez, adjunto adverbial. Por que é adjunto adverbial? Primeiro, porque é uma função acessória. Segundo, porque indica o modo como o cara fazia a ação de procurar alguma coisa. Tá, então com avidez, adjunto adverbial. Agora, a gente vai ter que decidir quem é aquela expressão preposicionada dentro do objeto direto. Do problema é uma expressão preposicionada, certo? Tá bom. Tá bom. Do problema é uma expressão preposicionada. Gente, está se referindo a quem? Primeira medida, ver a quem ela se refere. Solução. Solução é nome ou verbo? Nome. Que tipo de nome? É um substantivo abstrato. Como é que a gente sabe disso? Porque existe o verbo solucionar. Então é um substantivo abstrato que representa ação. Tá. Se nós estamos diante de uma expressão preposicionada que se refere a um substantivo abstrato, temos que decidir também aquela história do sentido ativo e passivo. Como é que funciona isso? Eu vou da palavra que está dentro da expressão preposicionada para a anterior. O problema solucionou alguma coisa ou o problema foi solucionado? Foi solucionado, até porque problemas não solucionam coisas, tá? O problema foi solucionado. Então o sentido é passivo ou ativo? Passivo. Portanto, do problema é um complemento nominal. Repetimos alguma parte? Vamos adiante, vamos ver se piora ou melhora. Mas vai melhorar. A dedicação dos alunos alegrou o professor. Sujeito, a dedicação dos alunos. Que é que alegrou o professor? A dedicação dos alunos. Tudo aquilo ali é sujeito. Bom, o que nós queremos é algo que está dentro do sujeito, então, né? Tá. Dos alunos é uma expressão preposicionada, que está se referindo à dedicação, que é um substantivo abstrato derivado de verbo, dedicar. Então, mesmo sistema. Preciso decidir se os alunos fizeram a ação ou sofreram a ação. Esses alunos se dedicaram e por isso o professor ficou feliz, ou esses alunos foram dedicados por alguém? Eles fizeram a ação de se dedicar. Eles se dedicaram, né? Eles foram o agente da ação. O sentido nesse caso é ativo. Portanto, dos alunos, adjunto adnominal. Quase que eu falei bobagem. Adjunto adnominal. Dos alunos, adjunto adnominal. Qualquer dúvida sobre outros termos da frase? Estamos aí. Já chega o que está sublinhado, né, gente? Deixa o que não está sublinhado para lá, né? Depois a gente pensa em tudo isso. Tá bom. Olha que legal, agora faltam poucas frases. Tá bom. O consulado foi imediatamente cercado de soldados. O consulado sujeito, né? Tá. Foi é verbo de ligação. Imediatamente, adjunto adverbial. Cercado de soldados é a característica do consulado, né? Cercado de soldados, tudo junto, é um predicativo do sujeito. Tudo junto, tudo junto. Cercado de soldados, tudo junto, é um predicativo do sujeito. Tá. Mas o que a gente quer não é tudo aquilo ali. A gente só quer saber de soldados. É uma expressão preposicionada. Se é uma expressão preposicionada, temos que analisar a palavra anterior. Cercado é a característica do consulado. Então, cercado é um
Adjetivo. Se temos uma expressão preposicionada que se refere a um adjetivo, isso só pode ser complemento nominal. Vamos lembrar, a gente vai recordar, olha só. Complemento nominal completa substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio, tá? E o adjunto adnominal se refere a substantivo abstrato e substantivo concreto. Então, olha só, gente. Olha só. Se nós temos uma expressão preposicionada, tá? A gente vai eliminando. Ó, se a gente tem uma expressão preposicionada que se refere a um adjetivo, só pode ser complemento nominal, ok? Tá. Se a gente tem uma expressão preposicionada que se refere a um advérbio, só pode ser complemento nominal. Se a gente tem uma expressão preposicionada que se refere a substantivo concreto, só pode ser adjunto. Quando é que dá rolo? Quando ele se refere a abstrato. E aí é que a gente vai aplicar o ativo e o passivo. Então tá. Resolvida a letra C, então, né? Letra D. Derrubaram mais árvores. Belo ornamento das ruas. Sujeito. Isso, corresponde ao pronome eles, portanto, sujeito indeterminado. Tá. Derrubaram o quê? Mais árvores, tudo junto, é um objeto direto. Mais árvores, tudo junto, é um objeto direto. Tá. Bom, dentro desse objeto direto tem uma palavra sublinhada. Vamos ver quem é o núcleo desse objeto direto, quem é a palavra mais importante desse objeto direto. Árvores. Tirando o núcleo, quem é que sobrou? A palavra mais. Para decidir a função sintática da palavra mais, eu tenho que saber qual é a classe gramatical da palavra mais nessa frase. Qual é a classe gramatical da palavra mais nessa frase? Pensem com carinho. Com mais carinho. Olindos. Olhem só. A quem ela está se referindo? Ela está se referindo a derrubaram ou a árvores? Então, se ela está se referindo a árvores, que é um substantivo, o que ela é? Um adjetivo e, portanto, um adjunto adnominal. Ó, a gente falou sobre a palavra mais, né? Nesse caso, a palavra mais está se referindo a um substantivo. Então, ela é um adjetivo. Se ela é um adjetivo, adjunto adnominal. Se fosse um advérbio, seria adjunto adverbial. Eu sei que a palavra mais parece pra gente sempre, né? Sempre ficou chato isso. Eu sei que a palavra mais normalmente parece um advérbio, né? A gente pensa em intensidade. Foi o que todo mundo fez e é normal, tá? Só tem que se ligar. Aqui é que estão as pegadinhas, entende? Não. Porque está caracterizando um substantivo. Então, nem sempre um adjetivo tem aquela cara de adjetivo que a gente espera, sabe? Né? Isso é o importante, né? É sempre ver a quem se refere. Como está se referindo a um substantivo, é impossível que seja um advérbio. Fala, querido. Dá uma ideia de quantidade. Eu sei, né? Tá? A palavra mais é algo que merece atenção. Existem várias em português, na verdade, que podem ser adjetivos ou advérbios. Há um conteúdo específico que trabalha isso, que é a concordância nominal. Tem muitas palavras que podem ser adjetivos ou advérbios, né? Muitas vezes a gente confunde. A palavra meio, por exemplo, pode ser adjetivo ou advérbio, né? A palavra bastante pode ser adjetivo ou advérbio. Por isso tanta gente fala, a fulana está meia cansada, né? Aí é que acontecem essas dúvidas, né? A fulana está meio cansada. A fulana está meio cansada, porque ela está um pouco cansada. E quando que eu uso meia? Quando é metade. Tomei, 1h30. Tomei meia taça de vinho, por exemplo, 1h30. Uhum. Oi. Por muitas também. Continuaria sendo adjetivo se trocássemos o mais por muitas. Olha só, olha que coisa incrível está acontecendo. Se a gente trocasse, eu acho incrível, tá? Vocês não precisam achar.
Olha só, se nós trocássemos mais por muitas, nós teríamos mais evidente ainda o fato de que é um adjetivo. Por quê? Porque adjetivos flexionam, adjetivos variam. Se ela foi para o feminino e plural, quer dizer que não pode ser um advérbio. Se ela fosse um advérbio, como é que a frase ficaria? Se ela fosse um advérbio, a função sintática seria adjunta adverbial, mas não sei como ela ficaria, porque ali ela não é um advérbio. Ou então eu diria assim, ó, estudaram mais, por exemplo. Tá aí, mais é um advérbio. Nessa frase não tem como. Nessa frase aí, não adianta, eles derrubaram mais, eles derrubaram Não. derrubaram uma árvore, eles derrubaram mais. Não, mas o mais aí não está se referindo a derrubaram. Eu não estou dizendo que eles derrubaram mais do que ontem, por exemplo. Tá? O mais está se referindo a coisa que eles derrubaram, que são as árvores. Talvez seja essa a dificuldade, é encontrar a palavra a quem se refere. Isso a gente vai treinando. A informação importante da frase não é que eles derrubaram mais em relação a ontem, por exemplo. Mas é que eles derrubaram mais árvores e não mais arbustos e não mais outras coisas quaisquer. Tá bom. Belo ornamento das ruas. Qual é a funçãozinha sintática disso? Aposto. É uma explicação extra sobre árvores, né? Poderia ser suprimida. Gente, lembram a história do Lier? Lembram que ficou faltando uma parte? É agora que a gente vai resolver isso. Antes do Lier? É? Me empolguei. Vamos resolver a letra E, então. Letra E. Ela agia contrariamente às expectativas dos outros. Sujeito ela. Ela agia. Agia é um verbo intransitivo. Contrariamente às expectativas dos outros é o modo como ela agia. Então, contrariamente às expectativas dos outros, tudo isso é um adjunto adverbial. Agora sim. Gente, para vocês não precisarem copiar de novo, se quiserem voltar lá para a página em que isso aqui aparece, lembram que vocês copiaram sem saber muito bem o que significava? Ó, agora a gente vai diferenciar aproveitando as frases que aparecem no exercício, tá? Bom, nós comentamos que lier e lies normalmente funcionam como objetos indiretos. Isso é o que acontece na maioria das vezes. Mas também podem ser complementos nominais e também podem ser adjuntos adnominais, tá? Eu vou explicar a regra e aí a gente vai aplicar nas frases do exercício. Gente, olha só. O lier é objeto indireto quando pode ser substituído por a ele, mas isso também acontece no complemento nominal. O lier, quando é complemento nominal, também pode ser substituído pela expressão a ele. Entretanto, ele fará parte de uma frase em que há um verbo de ligação. No caso do objeto indireto, serão verbos comuns, não verbos de ligação. Aqui vai ser especificamente um verbo de ligação, que é o que acontece na letra F. Vamos resolver a F, depois a gente vê essa outra parte aqui, tá? Era-lhe desagradável aquela situação. Sujeito quem é? Aquela situação, ótimo. Colocando essa frase na ordem direta, nós poderíamos dizer o seguinte: aquela situação era desagradável a ele. Pode ser? Tá. Gente, na frase vocês estão vendo, era-lhe desagradável aquela situação. Tá, era é um verbo de ligação. A gente confirmou que o lhe pode ser substituído por a ele ou para ele, dá no mesmo, se vocês acharem melhor, tá? A palavra lhe, nesse caso, foi substituída pela expressão a ele, o que já confirma que pode ser complemento nominal. Tá, mas o que me dá certeza de que é complemento nominal? O fato de que o verbo da frase é um verbo de ligação. Então, toda vez que o lhe for substituível por a ele e o verbo for de ligação, vai funcionar como complemento nominal? Sim. Tá, agora eu queria mostrar por que é complemento nominal, entende? Isso que eu comentei aqui é uma regrinha, sim, para acertar, entende? Mas agora, assim, gramaticalmente, por quê?
Essa expressão a ele, observem, é uma expressão preposicionada. Quem exigiu essa expressão foi um verbo ou foi um nome? Foi o nome desagradável. Algo que é desagradável a alguém ou para alguém. Então é uma expressão preposicionada que foi exigida por um nome. Por isso confirma, né, que é um complemento nominal. Isso aqui a gente nem precisa desmembrar, na verdade. Eu só fiz isso para, né, que a gente entenda por que é um complemento nominal. Só com essa regrinha aqui a gente já vai acertar. Tá? Bom, e quando o lhe for substituível pela expressão dele, indicando posse, vai ser adjunto adnominal, que é o que acontece na letra G. Então vamos lá para a letra G. O sujeito sou eu. Tá? Tá. Eu beijei o que, gente? O que eu beijei? O rosto dele. O lhe dá para substituir por dele? Dá, né? Vamos escrever a frase completinha. Beijei o rosto dele com firmeza. Tá. Só o fato de que o lhe é substituível por dele já confirma que é adjunto adnominal. Não dá margem a dúvidas, tá? Mas vamos ver por que, afinal de contas, o lhe substituível por dele é um adjunto adnominal. Gente, a palavra dele é uma expressão preposicionada. Não é uma expressão, desculpa. A palavra de é preposicionada, né? É de mais ele. Tá. E por que é um adjunto adnominal? Porque é uma palavra preposicionada que está se referindo a quem? A um substantivo concreto. Rosto, substantivo concreto. Tá, mas só aplicando essa regrinha aqui já vai dar tudo certo. Nem preciso, aqui era só para captar a ideia. Tá. Muito bem. E com firmeza o que é? É o adjunto adverbial, é o modo como eu beijei o rosto dele, com firmeza. Tá, legal. Depois, as paredes da casa estavam manchadas. Quem é que estavam manchadas? As paredes da casa. Bom, isso aí é o sujeito, né? Tá. Paredes é o núcleo do sujeito. Sobraram as e da casa. Gente, artigos são sempre adjuntos adnominais. Lembra aquilo que a gente fez, né? Tira o núcleo e o que sobra provavelmente seja adjunto adnominal. Nesses casos, por que é? As é um artigo. Artigos sempre são adjuntos adnominais. Sempre. Da casa é uma expressão preposicionada. Mas, por que eu tenho certeza de que é um adjunto adnominal e não um complemento nominal? Porque está se referindo a paredes, que é um substantivo concretíssimo. Tudo bem? Mais concreto que parede, impossível. Fala, mano. Tanto as quanto da casa são adjuntos adnominais. Então tá, vamos adiante. Estamos quase chegando ao exercício que une todas as funções. Que momento? Letra I. A venda da casa finalmente foi concretizada. Que é que finalmente foi concretizada? A venda da casa. Tá. A venda da casa é o sujeito. Agora a gente quer saber o que é a expressão da casa. Da casa é uma expressão preposicionada. A quem está se referindo? A venda. Venda é um substantivo abstrato derivado de verbo, vender. Então a gente quer saber se a casa fez a ação ou sofreu a ação. Vamos ver, a casa foi vendida ou a casa vendeu alguma coisa? Ela sofreu, ela foi vendida. Casas não vendem coisas, né? Então ela foi vendida. Sentido é passivo, portanto, complemento nominal. Finalmente, adjunto adverbial. Se a casa é complemento nominal, ali finalmente não é adjunto adnominal? Não, adjunto adverbial. O sujeito é a venda da casa. Tá? Elas estão lado a lado, mas elas não têm relação necessariamente. Oi. Então sempre cuidar a palavra preposicional
área se ela sofre ou ela faz ação. É isso que tem que cuidar. Se for substantivo abstrato, né, esse derivado de verbo, aí tem que ver se ela sofre ou se ela age. Na verdade, assim, ó, indo mais pro início, sempre que houver uma expressão preposicionada, a gente tem que ver a quem ela se relaciona. Se ela se relacionar a um verbo, né, se for um complemento de um verbo, objeto indireto. Se ela for uma expressão acessória e indicar uma circunstância, adjunto adverbial. Né? Se ela se referir, como nós vimos antes, a um adjetivo ou a um advérbio, complemento nominal. Se ela se referir a um concreto, adjunto de nominal. Se ela se referir a abstrato, aí ativo e passivo. Isso aí. Tá. E letra J, há sempre uma confusão lá na vila. Sujeito? Inexistente. Inexistente. Verbo haver com sentido de existir. O que a gente vai fazer agora? Vai ler a frase até o verbo, né? Então vamos ler. Há sempre o quê? Uma confusão. Uma confusão, tudo junto, é o objeto direto. Uma confusão é o objeto direto. Uma confusão é o objeto direto. Lá na vila é onde, né? É. Uma confusão é o objeto direto. Uma adjunto adnominal. Porque artigos indefinidos também sempre são adjuntos adnominais. Artigos sempre são adjuntos adnominais. Na vila. Lá na vila o que é? Adjunto adverbial, porque é onde há sempre uma confusão. Lá na vila, adjunto adverbial. E sempre outro adjunto adverbial. Sempre é um adjunto adverbial indicando circunstância de tempo e lá na vila indicando uma circunstância de lugar. Então pode ter uma adjunta nominal e dois adverbiais. Sim, na verdade podem acontecer coisas fenomenais, boa palavra. Então assim, ó, não vale a pena tu tentar criar essas regras assim, né, as possibilidades são incontáveis, tá? O que é o importante? É sempre seguir o mesmo caminho. Agora, no exercício 4, em que todas as funções sintáticas estão misturadas, a gente vai reforçar esse caminho. E, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês assim, ó. Tá, talvez a gente pense assim, ó. Ai, que horror, agora todas as funções sintáticas estão juntas na frase. Acontece que nós já estamos fazendo a análise sintática completa da frase desde o primeiro exercício, né? Por quê? Porque a gente não tem como fugir daquele caminho. Tá? Agora, por obrigação, nós vamos seguir o mesmo caminho. Mas em todos os outros casos a gente fez a mesma coisa. Então vamos lá. Agora pode ser qualquer negócio. Começando pelo sujeito sempre. Aconteceram naquela esquina vários atropelamentos. Não se preocupem com o que está sublinhado. Se preocupem em seguir a ordem de sempre. Quem nós procuraremos? O sujeito. Vou perguntar para o verbo. Que é que aconteceu ou aconteceram naquela esquina? Vários atropelamentos. Ó, sem querer, a gente achou uma delas. Vários atropelamentos, sujeito simples. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ler a frase até o verbo para decidir a transitividade daquele verbo, né? Então vamos ler. Vários atropelamentos aconteceram. Precisa de complemento? Não. Então, aconteceram é um verbo intransitivo. Resolvida a frase. Sempre tem várias coisas na frase. Né? Por exemplo, naquela esquina é um adjunto adverbial. Isso se refere ao acontecer. Porque é uma indicação de lugar e se refere ao verbo acontecer. Na ordem direta ficaria: vários atropelamentos aconteceram naquela esquina. Tá? Letra B. Diferentemente de qualquer outra pessoa, ele não tem medo de barata. A gente não pode se entregar à tentação de encurtar caminho. Quem é o sujeito? Quem é que não tem medo de barata? Pois é, ele, né? Tá. Como é que vai ficar essa frase na ordem direta, então? Ele não tem medo de barata, diferentemente de qualquer outra pessoa. Tá. Bom, vamos procurar lá o que é o medo de barata, então. O sujeito é ele, e ele não tem o quê? Medo de barata. Medo de barata, portanto, é objeto direto.
Tá. Gente, toda aquela expressão que ficou separada pela vírgula, toda ela juntinha é um adjunto adverbial, tá? Mas não é isso que a gente quer, né? Como é que a gente sabe que aquilo ali é um adjunto adverbial? Olha só, eu até concordo que não tem assim, nossa, que cara de adjunto adverbial, né? Mas como é que a gente chega a esse resultado? Pela eliminação de possibilidades. Ele é o sujeito. Não tem medo de barata é o predicado. Aquela expressão ali sobrou, tá? E ainda por cima começa com um advérbio, entende? Tá, então tudo junto, diferentemente de qualquer outra pessoa, é um adjunto adverbial, mas a gente não quer tudo junto. A gente quer saber o que é a expressão preposicionada de qualquer outra pessoa. É uma expressão preposicionada. Que é que nós devemos analisar? A quem ela se refere. A quem ela se refere? A diferentemente. Diferentemente é um advérbio. Portanto, de qualquer outra pessoa é um complemento nominal. Então tá. Letra C. Professora, Fala. ali é complemento nominal de qualquer outra pessoa. Aí não é adjunta de Quem? de qualquer outra pessoa. Olha só. Acompanha comigo aqui. Por que é um complemento nominal? É uma expressão preposicionada, ok? Que está completando um advérbio. Então, complemento nominal. O adjunto adnominal só se refere a substantivo concreto ou abstrato. Tá? Letra C. Consideraram-se as novas ideias. Bom, não importa o que está sublinhado, a gente quer achar o sujeito. Consideraram-se as novas ideias é o mesmo que dizer as novas ideias foram consideradas. Que é que foram consideradas? As novas ideias. Tudo isso seria o sujeito. Então, ideias é núcleo do sujeito. Era isso? Ideias, núcleo do sujeito. O sujeito inteiro é o verbo, é o verbo, é o verbo. É o predicado da frase, né? Lembrando, gente, nesse caso, na letra C, a palavra C é partícula passivadora, isso aí. Essa frase está na voz passiva sintética. O fato de que a gente conseguiu transformar, né, consideraram-se as novas ideias foram consideradas, quer dizer que é uma voz passiva e, portanto, partícula passivadora. Letra D. Na época das férias, argentinos animados invadem nossas praias. Tá. Vou perguntar para o verbo quem é o sujeito. Quem é que invadem nossas praias na época das férias? Argentinos animados. Gente, argentinos animados tudo junto é sujeito, mas não é tudo que está sublinhado. Argentinos seria o núcleo, né? E animados, o que é então? Adjunto adnominal, porque é um adjetivo. Adjetivo é classe gramatical, cuidado. Animados, adjunto adnominal. Tirei o núcleo argentinos, o que sobrou em volta, como é um adjetivo, funciona como adjunto adnominal. Tá? Então, animados, adjunto adnominal. Agora eu vou ler a frase até o verbo para decidir se tem complemento, não tem. Né? Argentinos animados invadem. Invadem o quê? Nossas praias, objeto direto. Se nossas praias é um objeto direto, invadem é um verbo transitivo direto. E quando os argentinos animados invadem nossas praias? Na época das férias, adjunto adverbial. Gente, eu espero, acho que agora todos nós já percebemos a importância de fazer sempre na mesma ordem. Se eu quiser pular etapas, né, claro, eu posso acertar, entende? Mas a probabilidade é bem menor. Sempre o mesmo processo. Sujeito, verbo, né, complemento e adjunto adverbial. Na letra E, por exemplo, nós temos duas orações. Mas só nos interessa a segunda, porque só na segunda existe algo sublinhado, né? Então vamos fazer de conta que só está escrito ficaríamos soterrados. O sujeito de ficaríamos, nós. Ficaríamos, nesse caso, é um verbo de ligação. Se ficaríamos é um verbo de ligação, soterrados é predicativo do sujeito.
Então tá bom. Letra F. Foram-lhe difíceis aqueles anos. Vou perguntar para o verbo. Que é que foram difíceis? Aqueles anos. Aqueles anos, sujeito. Gente, por que o lhe é complemento nominal? Como é que nós confirmamos que ele é complemento nominal? Porque dá para trocar pela expressão a ele, né? Foram difíceis a ele, para ele, aqueles anos, mas principalmente porque o foram é um verbo de ligação. Então, lhe é complemento nominal. Muita calma nessa hora. Aqueles anos a gente já determinou como sujeito. Tá? Difíceis, predicativo do sujeito. Muito bem. Letra G. Ele virou o presidente do sindicato. Sujeito, ele. Virou, nesse caso, gente, virar. Nesse caso, o virar é verbo de ligação ou não? É, né? A gente não está falando de ação, né? Ele não pegou o presidente do sindicato e virou de cabeça para baixo, né? Virou o presidente do sindicato no sentido de que ele se transformou, né? Ele se tornou o presidente do sindicato. Tá, então se é verbo de ligação, presidente do sindicato só pode ser predicativo do sujeito. Ok? Letra H. Os funcionários atrasaram-se propositadamente. Os funcionários, sujeito. Aí eu vou ler até o verbo agora. Os funcionários atrasaram-se. Precisamos de complemento? Não precisamos de complemento. Então, atrasaram-se é um verbo intransitivo. E propositadamente, adjunto adverbial. O pai da noiva e o noivo choravam. Que horror, né, gente? Que isso? Tá. O pai da noiva e o noivo choravam. Tá. Quem é o sujeito? O pai da noiva e o noivo. Tá. Pai e noivo, quem são os núcleos? Pai da noiva e o noivo, sujeito composto. Os núcleos são pai e noivo. A noiva estava feliz, estava tudo bem com a noiva. Verbo intransitivo, chorava. Não precisa de complemento. Muito bem. Assustado, o assaltante recuou. O assaltante é o sujeito. O que eu tenho que fazer agora? Mesma coisa de sempre. Ler a frase até o verbo. O assaltante recuou. Precisamos de complemento? Não precisamos. Recuou é um verbo intransitivo. Tá, e ele recuou e estava assustado. Era o estado dele. Assustado, portanto, predicativo do sujeito. Esse predicativo só está deslocado, tá, gente? Na ordem direta, essa frase seria: o assaltante recuou assustado. Essa vírgula, inclusive, a gente vai estudar depois, né? É a vírgula que separa o predicativo deslocado. Eu posso ter predicativo do sujeito mesmo no verbo de ligação. Sim, o predicativo do sujeito pode aparecer... Bom, sempre que for verbo de ligação é com, mas ele pode estar implícito também, que é o caso desse aqui. Que é uma característica do sujeito. Isso, exatamente. Porque, na verdade, a gente só não diz o verbo de ligação, né? A frase... No todo, qual seria? O assaltante recuou e estava assustado, e parecia assustado, alguma coisa nesse sentido, né? Muito bem, meus queridos, estamos num momento crítico, né? Agora são 10 horas exatamente e hoje é sexta-feira. Isso quer dizer o quê? Nós não estamos agora, provavelmente, com vontade de começar um conteúdo complexíssimo, né? Claro que essa palavra não existe, brinquei. Claro que vocês não precisam ter esperanças a respeito de, será que a gente vai embora? Claro que não.
né? Óbvio que não, gente. Isso é uma utopia, né? Mas o que eu queria então combinar com vocês? Que a gente vai alterar um pouquinho a ordem. Qual seria o nosso próximo conteúdo? Bom, período composto, orações coordenadas e subordinadas. Um professor precisa ter bom senso, né? Se eu começasse essa matéria agora, duas coisas iam acontecer. Primeiro, vocês iam me odiar e iam começar a ir embora. E segundo, não iam entender da forma como eu quero. Já que esta é a matéria mais importante de qualquer prova de português. Tudo agora é a coisa mais importante. Não, gente. É que nexus corresponde à conjunção. E é a questão mais certa da prova. Isso, viu só? Bom, o que nós faremos agora então? Veremos um conteúdinho leve, uma coisa muito mimosa. É lá no final. Gente, vocês sabem, nós não temos páginas, tá? Então, o que nós vamos procurar? Nós vamos procurar um conteúdo chamado parônimos e homônimos. Ai, que amor. Parônimos e homônimos. Na verdade, o conteúdo de porquês oficialmente vai ficar para depois, em função de que ele também existe muita regra. A gente só vai tratar de ideias agora, tá? O título de parônimos e homônimos está lá no final de uma página, bem pro final do livro, assim, também. Depois eu também não sei. Depois dos porquês, tá? Na página da direita. Na página da direita está o título. E na página da esquerda começa o conteúdo de verdade. É só ir folheando e procurar parônimos e homônimos. Uma hora eles aparecem. Tá? Tá. Mas, me deem atenção, pelo amor de Deus. Gente, tá? Nós não vamos trabalhar com a teoria. Pensem bem como seria cansativo. Dê uma olhada nessa lista de parônimos e homônimos aqui, por favor. Tá? Ela começa nessa página, segue na outra. Imagina como seria divertido a gente falar sobre todas essas expressões, né, e o que cada uma significa. Bom, o que nós vamos fazer para minimizar, né, o trabalho? A gente vai, de forma direta, resolver o exercício. Nós não vamos falar sobre a teoria e depois fazer o exercício. A gente já vai resolver o exercício que está na sequência. Sigam as páginas. Sigam as páginas que o exercício aparece. Está escrito assim, escolha a forma adequada. Encontramos? Legal. É isso que nós vamos fazer juntinhos. Gente, então assim, ó, o trabalho com o conteúdo de parônimos e homônimos precisa acontecer no contexto, entende? Não adianta eu ficar dizendo, olha gente, tem um acerca separado, tem um acerca junto e tem um acerca com H. E cada um significa tal coisa. Não, a gente já vai aplicar nas frases, entende? Todas essas palavras que aparecem, né, nessas frases, que são as mesmas que vocês têm ali, estão na parte teórica, ok? Bom, primeiro vamos lembrar o que são parônimos e homônimos, né? Gente, para a prova da Fundação Carlos Chagas, que é quem vai, né, nos encontrar, isso aqui interessa muito, 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 muito. Olha só, numa prova de qualquer outra banca, uma dessas coisas poderia ser cobrada, tá? Em algum caso, a gente teria que decidir se o A tem H ou não tem, se o acerca é junto ou separado, né? Teria uma questão de grafia, digamos assim, tá? No caso da fundação, talvez haja duas. Por que eu estou falando só duas? Porque provavelmente sejam 12 questões, né? 10 a 12, 13, alguma coisa. São 12, é isso? Não se sabe. Tá. Bom, então com 12 questões, claro que não vai haver 5 sobre isso aqui, daí não sobra questão para cobrar o resto, né? Mas umas duas a gente pode esperar. E o que eles fazem muitas vezes, né? Eles colocam assim, ó, assinale a opção em que nós temos o padrão culto do idioma observado. Então o que a gente tem que fazer? Encontrar, a gente vai ter que escolher a opção em que não há erro gramatical, né? E aí pode ser qualquer erro, entende? Pode ser um H a mais, pode ser um H a menos, pode ser um acento a mais, pode ser um acento a menos, né? É um tipo de questão que reúne vários conteúdos. Ela dá mais atenção para a grafia do que as outras bancas, é isso.
tá? Bom, vamos lá. Claro, né, gente, fora a redação, né? Aí a gente nem questiona, né? Muito bem, olha só. Todas essas definições estão ali na parte teórica, então eu vou comentar, mas vocês não precisam anotar, porque tá tudo ali, tá? Primeira opção, acerca de. Esse acerca tudo juntinho quer dizer sobre, né? Falamos acerca de concursos, por exemplo, né? Falamos sobre concursos. Esse acerca aqui vai representar uma quantidade aproximada, certo? Então eu vou dizer, por exemplo, daqui a cerca de 30 minutos nós vamos embora. Não, uma quantidade aproximada, pode ser de tempo, pode ser de distância, né? E esse A, gente, nós já conhecemos. Quem é esse A? Ele pode representar tempo passado e pode ser o A do verbo existir, né? Tá bom, então vamos lá. Há cerca de 15 minutos do final do espetáculo, um forte temporal caiu sobre a cidade. O que a gente tem que decidir, né? Tá, o primeiro não é, né? Tá. A gente vai ter que decidir se é esse ou esse aqui. Com H ou sem? Sem H. Pois é sem H. Vamos falar sobre isso. Gente, olha só. Esse tipo de frase é aquele, em relação a essas expressões, que complica a nossa vida, justamente por isso que eu coloquei. Então vamos lá. A tendência da maioria das pessoas seria colocar o H, não é absurdo, né? Quem pensou isso, tá? A ação como um todo já aconteceu, é passado, tudo bem, mas olha só. Há cerca de 15 minutos do final do espetáculo. Eu não estou interessada na ação como um todo, eu não estou interessada no temporal. Eu estou interessada nesses 15 minutos, tá? Olha só, há cerca de 15 minutos do final do espetáculo. O que significa isso? Faltavam 15 minutos para o espetáculo terminar quando caiu um temporal. Se isso não ficou tão claro, imaginem uma decisão do time de vocês, tá? Aí eu vou dizer a seguinte frase. Há 2 minutos do final do segundo tempo, o time fulano fez um gol. A ação como um todo é passado, mas aqueles 2 minutinhos ainda existiam para o nosso time fazer o gol e vencer o campeonato, entende? Então, cuidado. Quem elabora esse tipo de frase pretende que a gente coloque H. Porque vai pensar no verbo caiu como passado, entende? Mas o que interessa é o tempo, não a ação como um todo. Aqueles 15 minutos, quando caiu o temporal, aqueles 15 minutos já haviam passado? Não. Tá? Por isso que não tem H. Quando caiu o temporal, tá? Ó, há cerca de 15 minutos do final do espetáculo. O espetáculo tinha 1 hora de duração. Faltavam 15 minutos para terminar o espetáculo, e aí caiu um temporal. Caiu o temporal e depois os 15 minutos passaram. Helena, tu poderia dar um exemplo com H? Claro, claro. Um exemplo com H. Ó, vocês não querem me ajudar, quem sabe? Criar uma frase com H? Há cerca de 1 hora estamos aqui. Isso. Há cerca de 1 hora... estamos aqui. Tanto faz. Depende do que a gente quer dizer, né? O que importa é que essa 1 hora já passou. Olha só. Há cerca de 20 minutos eu falei com a minha mãe. Sei lá. Há cerca de 20 minutos eu falei com a minha mãe. Esses 20 minutos já se passaram. Mais ou menos há 20 minutos eu falei com a minha mãe. Então a grande questão é, se já passou ou não passou. Se não passou, sem H. Se já passou, com H. Então estaremos aqui, não é o que vai acontecer ainda, daí não teria que ser. Mas eu escrevi estamos aqui. Então há cerca de 1 hora estamos aqui. Faz 1 hora que nós estamos aqui. Essa 1 hora já passou. Tá? Aí seria sem H. Aí há cerca de 1 hora, né, estaremos aqui. Aí a gente está falando de futuro. Bom, essa expressão, de qualquer forma, vai aparecer mais vezes, né? O que importa é a gente sempre se preocupar com essa diferença do H, né? Ou não H. Gente, e isso vale não só para a expressão acerca. Se eu disser,
falei com o fulano há 10 minutos, com H ou sem? Falei com o fulano há 10 minutos, com H ou sem? Com, porque os 10 minutos já passaram. Daqui a 10 minutos vou falar com o fulano. Sem. Tá? A gente se acostuma. A fim de resolver o problema, chegou mais cedo. Com a finalidade de resolver o problema. Se é com a finalidade, junto ou separado? Separadíssimo, tá? Bastante cuidado, né, gente? Ó, a palavra a fim junto, inclusive, nem pode aparecer acompanhada da preposição de, né? O a fim de expressa a finalidade. A gente vai ver essa conjunção lá nos nexos. A fim de é um nexo que representa finalidade. A fim de que seja aprovado, vou estudar bastante, tá? Vamos resolver esse a fim do dia a dia. O a fim, então, separadinho, é finalidade, tá? Intenção, objetivo. E o a fim junto, gente, é um adjetivo que significa parecido, semelhante, tá? Então eu vou dizer frases e vocês vão determinar se o a fim é junto ou separado, tá? Eu não estou mais a fim de estudar português hoje. Separado. Eu tô a fim de passear na floresta. Separado. O fulano está a fim da fulana. Separado. Bom, o que vocês devem ter percebido? Que o a fim do dia a dia é sempre separado, tá? Agora, este conteúdo é afim ao anterior, no sentido de que ele é parecido, tá? O meu temperamento é afim ao dela, no sentido de que é parecido, semelhante, tá? Muito bem. Ó, coisinhas simples aparecem aqui também, né, gente? Só a título de confirmação, tá? Este prédio foi mal construído com L ou com U? Com L. Como é que é a história mesmo, né? Mal com L, contrário de bem, e mal com U, contrário de bom. Vale lembrar, já que estamos falando de classes gramaticais, ó. Só se lembrar do L e o U. E o outro que sobrou L. Nossa, que complexo. Depois tu me explica isso, agora eu não entendi, não captei, tá? Mas depois, só pra gente não... O do mal, U, e o O do bom, que é o A e o U. É. O I foi passear. Tá. O lobo bom e o lobo mal. O lobo mal é comum. Tudo bem. Eu acho que ele é mau também. Vamos lá, então. Gente, aqui nós diríamos que o prédio foi bem construído, né? E não bom construído, por exemplo, né? Então, este prédio foi mal construído com L. E é advérbio. Tá? Lembretes, mal com L e bem são advérbios, mal com U e bom são adjetivos. Que temos agora? Ela passou despercebida ou desapercebida? Olha só, gente. Em alguns casos, tá? Em alguns casos, nós vamos falar sobre a frase com um objetivo. Nem sempre quer dizer que as duas palavras nos interessam. Sempre quer dizer que elas existem, né? A gente acabou não comentando oficialmente qual é a diferença entre homônimo e parônimo, né? Que é que são parônimos. São palavras parecidas. Dá até para usar, né, o iniciozinho da palavra para lembrar. Parônimos são palavras parecidas com significados diferentes. Homônimos são palavras iguais, ou na grafia, ou na pronúncia, e claro, com significados diferentes. Nesse caso aqui, gente, em todos os casos, na verdade, as duas palavras existem em contextos diferentes, tá? Mas nessa circunstância aqui, apenas uma é útil mesmo, é usada, é importante para a prova, entende? Tá? Que é a resposta dessa 4. Ela passou despercebida ou desapercebida? Despercebida. Para lembrar que é despercebida e não desapercebida, vamos apelar para a formação de palavras, olha só, né? Percebida é a palavra original. Despercebida, o des é o prefixo de negação, então não percebida. A gente também, né, não esquece mais. Bom, por que a gente trabalha com essa palavra? Para que as pessoas não digam mais, ela passou desapercebida. Você já deve ter escutado essa frase, talvez até a gente já tenha dito essa frase, né?
Agora, o sentido da palavra desapercebida não se tornou uma coisa útil na vida das pessoas, não aparece em prova. O que é o interessante para quem elabora a prova em relação a essas palavras? É perceber se as pessoas sabem usar aquilo que é realmente aplicável no dia a dia, entende? A palavra desapercebida, saber o que significa essa palavra desapercebida, no máximo serve para participar de algum show de pegadinhas, entende? O que não se quer é que a pessoa diga desapercebida quando tem que ser despercebida. Tá, mas o que é desapercebida? Todas apercebidas de lá. Exatamente, né? Eu estou desprevenida, né? Eu estou desprovida de algo. Então, por exemplo, eu fui viajar e depois percebi que estava desapercebida, não vai ficar bom. Eu viajei desapercebida, no sentido de que, sei lá, eu não levei os meus documentos, né? Não levei dinheiro, alguma coisa nesse sentido. Ninguém usa essa palavra, ela realmente, né, as pessoas não gostaram dela, não é algo que apareça. Eu nunca vi essa palavra ser cobrada em qualquer prova de português. Muito bem. Muito importante essas duas expressões aqui, gente, ó, inclusive para o dia a dia, tá? Vejamos. O poder público, blá blá blá, ser econômico é esbanjador. Vamos lembrar a regrinha. Ao invés de, isso tudo está escrito no livro, mas, né, eu vou colocando aqui para a gente captar melhor. Ao invés de significa ao contrário de. E em vez de significa no lugar de. Então acontece o seguinte: eu só posso usar a expressão ao invés de quando eu realmente estiver lidando com ideias opostas. Nesta frase, eu posso usar ao invés de? Sim, por quê? Porque ser econômico e ser esbanjador são ideias opostas, ok? Tá. Então eu poderia dizer o poder público, ao invés de ser econômico, é esbanjador. Tá. O em vez de, gente, vai ser aplicado para significar no lugar de. Esse em vez de pode ser aplicado sempre, quando forem ideias opostas e quando não forem ideias opostas. Eu vou ver mais exemplos. Então, neste caso aqui, nós podemos aplicar os dois. Ao invés de, porque são ideias opostas, ok? Tá. Tchau, querido. Em vez de, porque eu posso usar o em vez de quando são ideias opostas e quando não são ideias opostas também. Agora vamos imaginar uma outra frase. Eu vou dizer, ao invés de ir à aula, ela foi ao cinema. Posso falar isso? Ao invés de ir à aula, ela foi ao cinema. Ir à aula e ir ao cinema. São ideias opostas? Um aluno disse para mim, professora, claro que são ideias opostas. Uma coisa é boa, outra é ruim. Né? Mas, claro, a gente sabe que não são opostas mesmo. Ao invés de ir à aula, ela foi ao cinema? Não. Em vez de ir à aula, ela foi ao cinema. Então, na dúvida, você botar ao invés. Perfeito. Porque ele pode usar nas duas. Exatamente. No dia a dia, a minha sugestão é essa. Usem sempre em vez de. E, infelizmente, não é o que acontece, né? Se vocês se observarem, porque, como vocês sabem, eu fico sempre cuidando do que as pessoas falam, né? A maioria aplica ao invés de, né? Não estou dizendo que isso é ai, que horror, entende? Eu só observo porque é disso que eu vivo, de estudar português, né? Então, a tendência das pessoas é aplicar ao invés de, sempre, tá? Então, a sugestão para o dia a dia, usa em vez de, vai estar sempre certo. Gente, só para vocês observarem, assim, uma forma, né, de a fundação cobrar esse tipo de coisa, normalmente ela não pede para a gente completar frases, tá? As frases estão prontas, a gente vai ter que analisar se existe algum erro ou não. Olha o que é que ela cobrou em relação a essa expressão certa vez. Claro que eu não vou lembrar a frase inteira, tá? Mas, olha aqui o que ela cobrou. Lá no meio da frase inteira, estava essa expressão. Eram ideias opostas, tá? Então vamos supor que, isso aqui eu comprovo, eu trago a questão para vocês. Vamos supor que a frase fosse aquela ali, tá? O poder público, ao invés de ser econômico, é esbanjador. São ideias opostas, pode usar ao invés de, ok? Só que na frase, estava escrito assim. Isso é pegadinha, isso não é prova de português, né? Porque o que a pessoa vai se preocupar com o sentido, entende?
Pá, olha só, são ideias opostas, que legal, pá, acertei. Então, gente, no caso da prova da fundação, cada letra nos interessa. Tem que olhar cada letrinha. A aplicação da expressão estava certa, só que a cretinice que eles fizeram foi trocar o S pelo Z, e aí ela não era considerada correta. Isso é maldade no coração da pessoa. Tá? Isso não é habitual, entende? Isso é característica da fundação. Tá, tudo bem, vamos adiante. De qualquer forma, vocês têm que se preocupar bastante com a grafia em função do texto também, né? Quer dizer, pelo menos há 2 motivos para fazer isso, né? Não se sabe exatamente onde ele quer chegar ou não se sabe exatamente aonde ele quer chegar. Quem quer chegar a algum lugar. Então, não se sabe exatamente aonde ele quer chegar. Aham. Por que existe? Porque o verbo chegar é quem exige a preposição, né? Tem uma propaganda lá de um cartão que diz assim, com você onde sua vida for, né? Tá, é linguagem coloquial, tudo bem, não estou querendo criticar a empresa, só estou falando a frase, tá? Qual seria o ideal? Com você onde você for, com você aonde você for, porque quem vai a algum lugar. Tá? Por algum motivo eles devem ter achado melhor não colocar o A, sei lá, porque fica mais simples. Aonde? Acha? É? Coisas dos nossos ouvidinhos, né? Às vezes eles não gostam muito. Gente, outra expressão bastante equivocada para nós no dia a dia, tá? A princípio e em princípio. É bem simples de diferenciar. A princípio quer dizer no início, no começo. E em princípio quer dizer em tese, teoricamente. O que é que infelizmente acontece? A gente usa a princípio quando quer dizer em princípio. Então eu vou dar exemplo. É assim, ó. Bom, eu quero lembrar, antes de mais nada, agora parênteses, tá? Quero lembrar que a nossa próxima aula, terça-feira, é de redação, tá? Gente, então assim, ó, vocês vêm, tô fazendo uma pergunta para vocês. Vocês vêm à aula na terça-feira? Aí vocês vão me responder, olha, em princípio sim. Quer dizer, em tese sim, teoricamente sim. Não venho se acontecer alguma coisa, sei lá, né? Tá? Mas em princípio sim. O que a gente faz normalmente? A gente usa a princípio. Tá? O a princípio eu vou aplicar quando eu quiser me referir, né, ao passado, ao início de alguma coisa. Então, a princípio nós brigávamos muito. Hoje isso não acontece mais. No início nós brigávamos muito. Hoje isso não acontece mais. Nessa frase, a ideia, a princípio ou em princípio? Em princípio, gente, por quê? Eu sei que alguns, de repente, pensaram em a princípio. Por que não dá a princípio? Só por causa do tempo do verbo. A ideia, em tese, não parece má. A ideia é essa, tá? Por que não cabe o a princípio? Porque o a princípio pressupõe passado. É. Então eu diria, a ideia, a princípio, não parecia má. Exatamente. Então, mais uma coisinha para observar no dia a dia. O funcionário daquele setor foi taxado de desleal. Foi taxado com CH ou com X? CH? Uhum. Quando fala mal é... É, isso. Quando fala mal é com CH. O taxar com X é de colocar taxa. O governo taxou as bebidas, por exemplo. É. Tá, mas e se for falar bem? É taxar também com CH. Mas normalmente isso não acontece, entende? Na verdade, o que ocorre? Originalmente, taxar com CH era atribuir característica. Como as pessoas falam mais mal dos outros do que bem, houve uma alteração de sentido, tá? Então ficou pejorativo. Né? Se eu quiser elogiar alguém, eu vou evitar o verbo taxar. Porque hoje ele é característico de algo negativo. Estávamos a par do assunto ou ao par do assunto? A par. Uhum. Gente, nesse caso, o que nós queremos dizer? Que nós estávamos cientes. Né? A expressão ao par é bastante específica. O que vocês têm ali deve ser ao par sem ágil, né?
Comercializar uma mercadoria ao par é comercializá-la sem alguma taxa adicional qualquer, né? Sem juro, sem ágil, como é o que aparece aí nessa definição, enfim, sem algum outro valor agregado. É um termo mais da economia, gente. Ninguém usa isso assim, né, normalmente. Por que se trabalha essa expressão? Para especificar que quem está ciente está a par de algo e não ao par. Muito bem, nós vamos até a número 15, combinado? Aí vocês já podem, né, alimentar a felicidade. Inscrevi-me no concurso, pois vem ao encontro dos meus interesses ou de encontro aos meus interesses? Ao encontro, a favor, né? Acho que isso aí não tem muito mistério, né? Ocorreu ontem a cessão do jogador a outro time. Bom, nesse caso o jogador foi cedido. Então, a terceira. Cessão com C cedilha é setor, departamento, sessão eleitoral, por exemplo, né? Divisão. E sessão com 2 S, período de tempo em que acontece uma reunião, né? Uma reunião. Sessão de votação, sessão da tarde. Lembram de sessão da tarde? Como a gente era feliz quando a gente podia olhar a sessão da tarde, né? Era legal, né? Gente, essa frase aqui eu coloquei, não tanto porque a gente tenha dúvidas, né, a respeito de qual vai usar, mas para lembrar a existência de uma palavra, da segunda, né? Não fiz o exercício, tampouco a prova, né? Eu nem vou ficar fazendo mistério aqui, porque, né, o tão pouco ali é inclusive desaconselhável na norma culta, né? Porque é até meio contraditório, tá? O que eu queria lembrar? Que esse tão pouco corresponde a nem. Só que é muito mais elegante, por exemplo, para uma redação. Olha só, dizer, não fiz o exercício, tampouco a prova. Olha que frase chique que fica, tá? Aplicar, isso a gente vai ver, aplicar nexos diferenciados, conjunções diferenciadas no texto, né, é algo que tem que acontecer. É uma conjunção aditiva essa aqui. Tudo bem? Bom, gente, nós não vimos as regras de porquê ainda, tá? Então, eu só vou encaminhá-los para que a gente encontre a forma correta, mas na próxima aula a gente vai resolver os porquês, tá? Bom, o porquê junto e com acento vai ser usado sempre que estiver antecedido de algum determinante, artigo, blá blá blá. É o caso desse? Não. Esse aqui vai ser usado em final de frase? Também não. Esse aqui é uma conjunção causal ou uma conjunção explicativa. Queria saber, pois todos foram embora? É isso? Queria saber, já que todos foram embora, eu estou explicando alguma coisa? Não, na verdade, a gente está perguntando alguma coisa. A gente quer saber por que motivo. É o separado e sem acento. É aquele, gente, que vai ser seguido da palavra motivo, ó. Queria saber por que motivo todos foram embora. Isso aqui é uma pergunta indireta, né? Se alguém quiser anotar. Já faltam 2. Notam-se crises nos diversos estratos populacionais. S. Extrato populacional com S é camada, nível, né? Quando se estuda a estratificação social, por exemplo, né? A gente estuda a estratificação com S, é divisão da sociedade em classes. E o extrato com X é o resumo. Extrato bancário, por exemplo, extrato bancário é o resumo da movimentação bancária. Extrato de tomate. O extrato de tomate. Por que extrato de tomate é com X? Extraído do tomate. Mas o que é o extrato de tomate? É um molho qualquer de tomate? Não. É a polpa. É a polpa, né? Ele é condensado, ele é o mais importante. É o resumo do tomate, olha só que coisa legal. Mas é isso aí, né? É o resumo do mais importante. Está eminente ou iminente a mudança da legislação salarial?
Iminente, está próxima, né? Prestes a acontecer. Eminente quer dizer importante, respeitável. Ele é um eminente advogado, por exemplo, né? Ele é um importante advogado. Agora chega, né, gente? Nem eu me aguento mais. Queridos, um ótimo fim de semana para todos. Até terça-feira. Venham inspirados, hein, terça-feira, tá?